Queridos irmãos e amigos, eu sou Jaci Ferreira Soares, estou aqui com vocês mais uma vez para um estudo das Sagradas Escrituras. No estudo de hoje nós vamos responder a pergunta de uma irmã e que me perguntou por que a Bíblia Católica ela possui 7 livros a mais do que a nossa Bíblia. Quem fez a pergunta é a nossa querida irmã Célia. Cara, irmã Célia, que Deus te abençoe. Vamos, com a ajuda de Deus, responder a sua pergunta. Se você também tem uma dúvida a esse respeito, fique até o final desse vídeo e quem sabe, essa sua dúvida também possa ser esclarecida hoje. Por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia dos crentes? Podemos ler esses livros? É conveniente que um crente possa ler esses livros que tem a mais na Bíblia Católica? Ou devemos rejeitar eles como total? Bom, essa é a pergunta, e vamos então à resposta. Nós, irmãos, eu tenho aqui em mãos uma Bíblia, que é a que comumente eu mesmo uso, a Bíblia João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, mais 27 no Novo Testamento. Aí nós temos a Bíblia chamada de Bíblia Católica. Eu até nem gosto muito desse termo de Bíblia Católica, e nem Bíblia dos crentes, ou Bíblia dos protestantes, como as pessoas costumam dizer, A Bíblia dos protestantes tem 66 livros. Já a Bíblia Católica tem 73 livros. Então essa aqui é uma Bíblia, dita Bíblia Católica. Eu prefiro dizer, irmãos, uma Bíblia normal. A Bíblia que tem a sua tradução na Vulgata, Bíblia Latina. Nós temos ela aqui na versão em português, mas é uma Bíblia da versão latina. Eu prefiro dizer assim. Para mim não existe, irmãos, esse negócio de Bíblia Católica e Bíblia Protestante. Ninguém é dono da Bíblia. A Bíblia não é de ninguém. A Bíblia foi feita a partir de uma tradução, talvez uma tradução católica, e os protestantes, como se dizem, tiveram também as suas traduções. Mas de maneira que ninguém é dono daqueles livros ali. Apenas traduziram eles. Mas a pergunta é por que, nesta Bíblia Católica aqui, nós temos 7 livros a mais. Se nós abrir essa Bíblia aqui, nós vamos ter 7 livros a mais. Dentre eles, nós temos o livro de Judite, o livro de Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos e assim por diante. São 7 livros a mais que tem aqui, além de uma adição ao livro de Daniel, tem 2 capítulos a mais no livro de Daniel e também uma parte no livro de Esther, que aumenta nesta Bíblia aqui. Então, essa Bíblia, sim, ela tem esses livros a mais. E por que, irmãos? Vamos falar hoje um pouquinho por que ela tem esses livros a mais, por que a nossa, no entanto, essa aqui, se podemos dizer que é nossa, porque essa aqui, a Bíblia dos crentes, digamos assim, a Bíblia dos protestantes, não tem esses livros. Então, o objetivo do vídeo hoje é justamente para isso. Primeiro, irmãos, precisamos entender um pouquinho da tradução das Escrituras. A Bíblia foi escrita no original, no hebraico e alguma parte no aramaico. Mas isso só era o Velho Testamento. Foi escrito quando os judeus, irmão, foi dado ali para os judeus a lei que Deus falou com Moisés. Então foi feito o cânon das Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Os judeus tinham 3 volumes. Na época do Velho Testamento, irmãos, até um pouco no Novo, era usado os manuscritos, era usado em forma de rolo, então se abria assim com dificuldade. Não era tão simples assim para ter um livro. Então não era só um volume que tinha das Escrituras do Velho Testamento. Tinha um volume chamado de A Lei, que os judeus chamam de Torá, que compunha ali, a grosso modo, digamos assim, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois tinha o livro chamado de Os Profetas, isso era o livro dos profetas, e depois os chamados de os Escritos. Alguns também chamam de os Salmos, mas mais comumente chamado de os Escritos. Então eram 3 volumes. E só tinha isso no idioma hebraico, escrito uma parte em aramaico. Esse era o original, o primeiro livro da Bíblia. Eu tenho aqui, irmãos, uma parte dessa escritura, que é a Torá, que digamos, chamamos a lei. Eu tenho ela aqui, escrita em hebraico de um lado, mas aqui nós temos a tradução para o português do outro lado. Esse aqui, no entanto, é a primeira Bíblia, digamos assim, que tínhamos. Depois, quando na época do Império Grego, e Alexandre venceu o Império Medo-Persa, e foi instituído o Império Grego,
Depois da morte de Alexandre, o seu reino foi dividido para os seus 4 generais. E o Egito ficou na comando dos Ptolomeus. E um daqueles Ptolomeus teve interesse de construir uma grande biblioteca na cidade de Alexandria. Alexandria era uma cidade feita em homenagem a Alexandre. E então ele teve interesse de fazer ali no Egito uma grande biblioteca e ali se colocava todos os livros. Também foi traduzido a escritura dos hebreus, a escritura dos judeus e posto naquela grande biblioteca. Assim foi feito então a primeira tradução das escrituras. Lembre-se que isso aí só tinha o Velho Testamento. Nesta ocasião, segundo, né, irmãos, a tradição, ou podemos dizer então, talvez uma lenda, mas a tradição, ou seja, não está escrito, ninguém pode provar. Mas a tradição diz que foi 72 escribas que saíram e foram lá e traduziram em 72 dias aquelas escrituras. Por isso, eles colocaram o nome daquele livro, daquela tradução, como a versão dos 70, ou a Septuaginta, que eu tenho aqui também uma dela. Está aqui em mãos, vou ficar pertinho para vocês verem, ó. Septuaginta, ela é escrita toda em caracteres grego. Essa aqui é a tradução que foi traduzida cerca de 3 séculos antes de Cristo. Bom, tem paciência que você vai entender onde nós vamos chegar. Então, essa Bíblia foi traduzida, posto naquela biblioteca de Alexandria, e desde então, né, o idioma que começou a se predominar a partir de ali, existia aquela política dos gregos de helenizar o mundo com a cultura grega. Ou seja, até por isso tivemos um grande problema quando Antíoco Epifânio IV entrou na terra de Jerusalém e queria colocar a cultura grega para os judeus, e muitos dos judeus não aceitaram. Ele chegou ao absurdo de queimar um porco em holocausto dentro do templo de Jerusalém, profanando totalmente o templo, né? E, enfim, né? A cultura grega dominou o mundo. E a língua que se falava em todo o idioma passou a ser tipo assim, a língua mundial que se falava era o grego. Hoje, por exemplo, né? A língua que se fala mundialmente aí seria o inglês. Mas, naquela ocasião, era o grego. Então, quando o Senhor Jesus veio a esta terra, a língua que predominava, então, era o grego. Era o grego que se falava. Se, por exemplo, falasse o grego, quase que todo mundo entendia. Se falasse, talvez, no idioma que se nasceu, poucos entendiam. Mas qualquer país que você chegasse e falasse o grego, então era uma língua comumente usada. Assim, quando foi escrito o Novo Testamento, ele já foi escrito no grego, no idioma grego. Não foi usado o hebraico para se escrever as epístolas que temos disponível do Novo Testamento. Só que precisamos entender uma coisa, o Novo Testamento ele não foi feito assim de uma hora para outra, chegando assim, alguém já fez o Novo Testamento. A Bíblia que os apóstolos usavam era o Velho Testamento. E podemos até afirmar, é claro que existe divergência em alguns teólogos a esse respeito, mas podemos afirmar que a Bíblia que se usava seria a Septuaginta, com certeza, porque era a Bíblia que tinha no idioma grego. Então, provavelmente era essa Septuaginta que os apóstolos usavam para fazer a base das suas pregações. E aqui nesse Velho Testamento eles usavam e provavam pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Era o teor da pregação dos apóstolos, era essa, provar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E assim sucessivamente. Então, o Novo Testamento ele foi feito em forma de epístola. O apóstolo Paulo, por exemplo, fez várias epístolas para a igreja de Corinto, para a igreja de Filipenses, para a igreja de Roma, e enfim, né, temos a epístola aos Hebreus, que não sabemos ao certo quem foi o autor, mas temos a epístola aos Hebreus, tem o livro dos Evangelhos, tem o Atos dos Apóstolos, que foi Lucas que escreveu, enfim, mas ninguém deles escreveram esses livros com o intuito de fazer uma Bíblia. Essa não era a intenção dos apóstolos, criar uma Bíblia. Então aqueles livros, aquelas epístolas que eles escreviam, eram levados de igreja para igreja, na comunidade fulana. Por exemplo, uma epístola do apóstolo Paulo, digamos assim. O apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto recebia aquela carta, lia em assembleia, ela era lida publicamente, e depois o bispo daquela igreja fazia uma cópia daquela carta, mandava para outra igreja, que também lia publicamente, fazia outra cópia e mandava para outra igreja, e assim sucessivamente. Ao ponto que, né, temos mais de 5.000 cópias das epístolas paulinas.
o manuscrito. Então funcionava mais ou menos assim. Então não tinha uma Bíblia, um cânon fechado das Escrituras. Somente o Velho Testamento que tinha, que nem nós dissemos, né, em 3 volumes, o Velho Testamento e a tradução grega, que é a Septuaginta. Essa era a Bíblia que tinha na época dos apóstolos. Mais ou menos ali pelo ano de 140, um homem por nome de Marcião intentou fazer meio que um cânon. Mas o cânon dele tinha, salvo erro, se não me foge da memória, 12 livros, 10 cartas paulinas e um dos evangelhos, e enfim, o cânon dele tinha basicamente 12 epístolas, 12 livros, digamos assim, e ele fechou e excluiu os livros, todos os livros do Antigo Testamento, e ele dizia que aquilo ali era a Bíblia dos cristãos, a Bíblia do cristianismo. Futuramente ele foi condenado como herege, enfim, né? Mas isso é uma outra história. E depois, no passado, decorrer de alguns tempos, criaram então o cânon das Sagradas Escrituras, mas isso não foi criado de uma vez também, foi um processo, certo, irmãos? Foi um processo até que se juntar esses livros e juntou do Novo Testamento 27 livros, contando as epístolas dos apóstolos, o Apocalipse, a Epístola dos Hebreus, os Atos dos Apóstolos e os 4 Evangelhos. Enfim, juntando isto, se formou 27 livros e formou o cânon do Novo Testamento. Não temos muito que discorrer sobre a questão do Novo Testamento, porque a pergunta é em relação aos 7 livros, e os 7 livros estão no Velho Testamento. Mas isso aqui é só para vocês terem um pouquinho de conhecimento, embora aqui, irmãos, eu estou resumindo bastante. Primeiro, para o vídeo não ficar muito comprido. E segundo, para que a pessoa que possa ouvir, possa entender. Porque se formos falar talvez uma linguagem técnica e um monte de coisas, talvez fica difícil para a pessoa entender. E quando o objetivo é que você entenda, tanto a irmã que fez a pergunta, quanto todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que possam entender o sentido. Então deixamos de lado, por enquanto, a questão do Novo Testamento e voltamos, então, para os livros do Velho Testamento, que são a mais na Igreja Católica, porque todos esses livros da Bíblia Católica, digamos, porque todos esses livros que nós citamos, eles são parte do Velho Testamento. Bom, por que então ele tem na Bíblia Católica e não tem na Bíblia Protestante, digamos assim, né? Se formos usar esse termo. Bom, quando foi feita a tradução das Escrituras, houve as regras, existiam umas regrinhas para se seguir. Eles chamavam, né, digamos assim, a regra da régua, enfim, né? O cano já significava régua. Então tinha que ter ali umas certas regras para compor. 4 regras básicas tinha, entre elas, por exemplo, para um livro ser considerado como autêntico, para ser considerado que pudesse pôr no cano das Escrituras, ele tinha que ter autenticidade, tinha que ter, por exemplo, o aval apostólico, ele teria que ter sido lido nas igrejas primitivas, lido em assembleia publicamente. Então tinham várias regrinhas, não são essas, são várias regrinhas que tinham que ter nesses livros para eles ser aceitos como canônicos, para entrar no cânon das Sagradas Escrituras. Bom, aí voltando, e eles tinham que ser aceitos pelas maiores comunidades existentes da época, tanto dos judeus quanto dos cristãos. E aí entra o grande problema dos 7 livros que nós temos disponível nas Bíblias católicas e não temos disponível nas outras Bíblias. Porque o que acontece? Na Bíblia hebraica, que é a Bíblia que nós dizemos, a primeira Bíblia, que foi escrita no hebraico, em uma pequena parte no aramaico, então na Bíblia hebraica não contém esses livros. São livros que não estão no original hebraico. Embora esses livros, não sei como, mas eles constam na tradução da Septuaginta, que também foi muito antes de Cristo. Então há uma possibilidade sim desses livros ter sido usados na época dos apóstolos, como também há uma possibilidade, não sei como, que esses livros foram parar aqui, uma vez que essa daqui é uma tradução do hebraico. E no hebraico, que é o original, não tem esses livros. E aqui contém esses livros. Então, mas como, por exemplo, eles são os livros que não contêm no texto hebraico, então os tradutores que traduziram e fizeram o cano das Escrituras rejeitaram, então, esses livros. Até Jerônimo, que foi o que fez a tradução da Bíblia que dizemos católica, né? Eu prefiro dizer a Bíblia Vulgata. Por que chama-se Vulgata? Porque ela foi traduzida para uma língua vulgar. Não é um vulgar no sentido assim de pejorativo. É o vulgar porque era a língua que se falava em todo o mundo. Naquela época
já era o latim, ou seja, no Império Romano, né? Então o linguajar grego já havia perdido, né, os seus costumes, ninguém mais falava o grego nos outros países, a língua que predominava vulgarmente era o latim. Então Jerônimo fez, tinha já algumas traduções no latim, mas muito imperfeita, e Jerônimo foi convidado para fazer uma tradução perfeita, trazida direto dos originais para a língua latina. E daí foi onde foi feita essa tradução que eu mostrei para vocês aqui, que foi feita esta tradução da Bíblia, chamada de Bíblia Católica, que eu prefiro chamar de tradução da Vulgata. Enfim, então Jerônimo mesmo, que traduziu essa Bíblia, ele não queria colocar esses 7 livros na escritura, mas o Papa da época exigiu que ele colocasse, então ele colocou, mas muitas vezes até no rodapé ele dizia: isso aqui não consta no texto hebraico, somente no texto grego. Então aquela tradução se traduziu a partir do texto grego e não do texto hebraico. Mas, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: na verdade, o que nós precisamos saber é o seguinte: esses livros, de qualquer forma, eles não são católicos. Ah, mas a Bíblia Católica tem 7 livros, são 7 livros católicos. Não, gente, eles não são católicos. Esses livros existem muito antes do que a católica existisse. A Igreja Católica teve esse nome em 380 para 390 da era cristã. E esses livros existem muito antes de Cristo vir na Terra, certo? Essa Bíblia, por exemplo, foi feita no 3º século antes de Cristo e já consta esses livros nela. Macabeus, por exemplo, vamos citar aqui a história dos Macabeus, se eu pegar ele como exemplo, todos os livros. Alguém pode recusar o livro de Macabeus para dizer assim: ah, mas o Macabeus fez menção dos mortos ali, uma oração pelos mortos, algo assim de idolatria, por isso muitos cristãos não aceitam esse livro baseado nisso. Ah, mas ele fez oração ali pelos mortos, tem um culto de morto, e isso aí é coisa de católico, né, digamos assim, então não é coisa nossa. Não aceitamos esses livros. Porém, irmãos, precisamos de entender uma coisa: a Bíblia, ela só é um relato. Macabeus, o escritor de Macabeus, ele só relatou o que aconteceu. É como, por exemplo, em Gênesis, não relata que Raquel pegou os ídolos do seu pai, escondeu, sentou por cima, e seu pai chegou, caçava os ídolos em todo lugar, não achava, e quando foi procurar debaixo dela, falou: eu estou com o costume das mulheres, ou seja, estou menstruada, eu não posso. E os ídolos estavam debaixo dela. Ou seja, levando os ídolos de seu pai para adorar. Isso é certo? Erradíssimo. Mas quem está errado? Raquel, e não o escritor de Gênesis. O escritor de Gênesis só relatou o que aconteceu, né? Nós achamos, por exemplo, lá, salvo erro no livro de Juízes, que um levita, Mica, né? Mica arrumou um ídolo lá, contratou um levita para cultuar com aquele ídolo. Mas o livro não está dando aval àquela ação, ele só está contando o que aconteceu. Então, a mesma coisa o livro dos Macabeus. Embora ele relate alguma coisa lá de idolatria, mas ele só relata o que aconteceu. É um fato que ocorreu e está relatado no livro. Isso também não quer dizer que o livro não presta, temos que jogar fora, não podemos estudar. Isso, irmão, seria uma ignorância. Pode sim. Então eu digo para vocês, pode sim estudar qualquer livro, pode estudar a Bíblia Católica, pode estudar os 7 livros, os livros adicionais que tem, pode estudar tranquilo. Agora, uma coisa, você precisa ter consciência. Esses livros são inspirados? Aí é um outro detalhe. Talvez não tenha a inspiração do restante dos livros. Como, por exemplo, nós temos alguns livros do Novo Testamento que quando Lutero, por exemplo, foi fazer a Bíblia, né? A Bíblia de Lutero, a Bíblia alemã, ele queria rejeitar alguns livros do Novo Testamento que nós temos. Dos 27, ele queria rejeitar no mínimo 4. Por exemplo, Apocalipse, a Epístola aos Hebreus, Tiago e Judas. Esses 4 livros, Lutero não queria colocar na Bíblia dele. Depois foi convencido a colocar, mas ele colocou em último lugar na Bíblia. São os últimos livros que tem na Bíblia, porque, não digamos assim, no passar da régua, Lutero achava que esses livros também tinham algo ali que ele não merecia estar no cano das Escrituras. Mas era uma intenção dele. Mas nós aceitamos como autênticos e como inspirado. É isso? Então, os católicos aceitam esses livros como inspirado. Eu, por exemplo, irmãos, vou dar minha opinião. Eu não aceito eles como inspirado, mas eu aceito eles como histórico. São livros ricos nos fatores históricos. Principalmente o livro de Macabeus. São livros riquíssimos no fator de história. E são livros que existem de verdade. Se nós pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui até aberto, o historiador Flávio Josefo, ele cita aqui, por exemplo, está no capítulo 8 do livro 12º. Capítulo 8, Matatias ou Matias e seus filhos matam os que o rei Antíoco enviou para obrigá-los a fazer sacrifícios abomináveis. E assim por diante. E aí, aqui embaixo está, 1 Macabeus, capítulo 2. Naquele mesmo tempo, uma aldeia e tal, aí ele conta a história, ou seja, ele conta a mesma história
que está dita no livro dos Macabeus. Ou seja, esse Flávio Joséfo viveu ali cerca de, quando foi a destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, ele participou da guerra. Ou seja, ele foi quase que contemporâneo com o Senhor Jesus. E já citava essas fontes como ela existia, os fatos. Então são fatos históricos que é autêntico, sim. Nós temos, além desses, irmãos, nós temos muitos outros livros. Eu não queria que o vídeo ficasse grande, mas tem coisa que não tem como também se resumir ao tanto, né? Por exemplo, nós temos outros livros que, por exemplo, esses livros aqui, os católicos chamam de deuterocanônicos. Os protestantes chamam de apócrifos, porque ele é apócrifo, porque para eles são apócrifos, são livros rejeitados, que não têm, digamos assim, não tem autenticidade, mas os católicos chamam de deuterocanônicos, porque embora ele não esteja na Bíblia hebraica, mas ele consta na Bíblia Septuaginta e consta também nos judeus etíopes e etc. Então tem algumas fontes, algumas grandes religiões que aceitam ele sim como sendo livros canônicos, por isso ele é chamado de deuterocanônico. E temos os livros apócrifos ou pseudos, que seria, eu tenho até aqui, irmãos, não tem problema nenhum você ler essas coisas, você só precisa saber o que você está lendo e reconhecer que talvez não seja inspirado, mas são fontes históricas e tem alguns que realmente são pseudos mesmo, que não merecem talvez um crédito, mas é bom você conhecer. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o Apócrifos da Bíblia, do volume 1, se você abrir aqui, vai ter aqui, ó, o primeiro livro de Adão e Eva, e assim por diante. Tem um tanto de livros aqui, e existem livros aqui que realmente, ao você ler ele, você já vê que não tem lógica, ele não tem sentido nenhum. Mas não tem problema ler. O apóstolo Paulo disse assim, examinai de tudo e retende o bem. Então eu tenho ele no volume 1, volume 2 e volume 3, apócrifos da Bíblia. São apócrifos e pseudos. Então, para a pergunta da irmã, por que tem esses 7 livros a mais na Bíblia Católica? Por isso, quando fizeram o Concílio de Trento, em 1546, então foi aprovado que esses 7 livros, pelo Concílio de Trento, foi aprovado universalmente, é claro, na Igreja Católica, estou dizendo, né? Aprovado universalmente que esses livros fazia parte do cano das Escrituras. Porém, os protestantes que protestaram ali, quantas coisas que a Igreja Católica fazia, que não era conveniente, assim por diante, e eles não aceitaram esses livros. Também tem as suas razões. E ao fazer as traduções das suas escrituras, não usaram esses 7 livros, nem as adições nos livros que dissemos de Daniel e Esther. Então, uma coisa boa que nós podemos dizer é que com isso, a nossa Bíblia que nós usamos, que seria essa aqui, por exemplo, né? A Bíblia que nós usamos, podemos dizer que ela foi bem ajustada, né? Isso é muito bom, né? Porque se nós tivéssemos aqui, imagina se nós tivéssemos todos aqueles livros ali pseudo, que não sei nem quantos que tem 3 volumes enormes, dá mais do que a Bíblia. Tivesse tudo isso daqui, nós ia ficar perdido, né? Então, graças a Deus, Deus tomou o coração dos homens, foi feito um ajuste e nós temos esses 27 livros que podemos confiar. Tanto os protestantes confiam, quanto os católicos. Então, qual que é a melhor? Essa aqui, porque ela realmente foi bem mais selecionada. Mas também, com bastante inteligência, você não vai desprezar essa daqui. É muito útil para conhecimento, certo? Que pena que nós perdemos muitos documentos do passado. Nós temos pouca fonte que nós podemos utilizar, né? Quando foi queimada a grande biblioteca de Alexandria, quantos registros poderosos, importantíssimos, que foram perdidos ali, que podia estar servindo para a humanidade hoje, né? E se perdeu. Então, a fonte de riqueza que a gente puder ter é muito bom. Nunca despreze o conhecimento. O que você puder adquirir, adquira. Então, podemos ler os 7 livros católicos? Sim, pode ler sem medo. Só leia sabendo que eles não são 100% autênticos, ou seja, você não pode considerar eles 100% inspirado, mas use eles como fonte histórica, que são muito bons, tá? Eu recomendo. Pode usar, que é excelente. Assim como nossa Bíblia, irmãos. Nós temos a Bíblia, eu, por exemplo, essa que eu mostrei, é João Ferreira de Almeida, mas eu tenho aqui, ó, uma Bíblia muito boa, tradução de Jerusalém, Bíblia de Jerusalém. Inclusive, a Bíblia de Jerusalém tem, tá? Os 7 livros a mais, que tá aqui nela também. Não é só aquela Bíblia lá católica que tem, não. Essa aqui tem também os 7 livros, uma tradução excelente, recomendada por muitos estudiosos. Nós temos outra tradução, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é essa que eu gosto mesmo, que eu gosto de ler, a revista e corrigida. Nós temos outras, irmãos, por exemplo, aqui, ó, nova versão internacional, uma Bíblia excelente. Eu tenho tantas aqui que se eu for mostrar tudo para vocês, nem daria. Eu tenho muitas e muitas e muitas traduções. E o bom é isso, você lê todas as traduções.
Nenhuma, irmão, bate de frente com a outra. Nenhuma foi feita com má intenção. Todas elas com boa intenção. Então, o bom é você ler um texto e comparar uma com a outra. Uma com a outra. Porque um tradutor usou um linguajar, o outro tradutor usou um outro linguajar diferente. De maneira que se você for ler o texto e tiver uma dificuldade de entender, ele vai se completar. Então, você se completa ali. Então, a Bíblia de uma tradução e de outra tradução, ela não vai te prejudicar, ela vai te completar. Se tem algum texto que você faz um pretexto ali, mas tem que ser assim, tem que ser assim. Você pega outra tradução, quem sabe a hora que você lê outra tradução, sua mente vai abrir. É assim, irmãos. Precisamos ler a Bíblia sem parcialidade, certo? Eu espero que ficou bem esclarecido a pergunta da nossa irmã, né? Que Deus que abençoe todos vocês. Só lembrando, pode ler sim os livros que tem na Bíblia, digamos, Bíblia católica, né? Pode ler sem problema, não há problema nenhum. Quando algum católico fala para você, a minha Bíblia é melhor do que a sua, não tem problema. Pode deixar ele, pega a Bíblia dele e mostra para ele as idolatrias, alguma coisa assim, que tem na própria Bíblia dele. Se eu for, por exemplo, conversar com um católico, eu prefiro conversar com ele usando a própria Bíblia dele. Aqui, ó, é aqui que você crê, então vamos ler isso, ler aquilo. Pronto, irmão, sem problema. As Bíblias, ninguém é dono da Bíblia. A Bíblia não é da minha igreja, não é da sua igreja, não é da católica, não é de ninguém. A Bíblia já estava lá no original e foi traduzida para a língua de cada um. E nós, por graça de Deus, temos a Bíblia. Então, qualquer uma que você lê, o importante é você ler as Sagradas Escrituras, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.